Então, como vencer as oposições à obra de Deus? Como vencer as oposições à obra de Deus? Em Neemias capítulo 4, é um texto que talvez você já leu e ainda precise ler novamente. É interessante que um homem, ele é encarregado por Deus para uma obra de restauração. Então é interessante, José, é interessante, quando a gente se muda de uma casa para outra, a gente não precisa reformar, a gente precisa fazer alguns ajustes. Somente quando a gente vai construir do zero, do alicerce, cavar a base, levantar as paredes, a gente precisa fazer uma obra de construção. E quando o muro está quebrado de uma casa, quando algo está fora do prumo, a gente precisa fazer a restauração, reconstruir. Então é interessante que no livro de Neemias fala sobre um período difícil na história do povo de Deus. Então gostaria que você imaginasse uma cidade como essa de Riacho das Almas, muitas casas, porém nessa cidade há um grande muro que protege a cidade de assaltos, de ataques e do poder do inimigo. Então isso era muito comum nas cidades, no contexto bíblico de Jerusalém, do povo de Deus. As cidades, elas eram cercadas e protegidas por um grande muro. Mas a palavra de Deus nos traz essa fonte histórica em que o muro foi destruído. A fonte de defesa, ela foi destruída. Os inimigos entraram nessa cidade, acabaram, destruíram essa cidade e também o muro que protegia essa cidade. O povo é levado como escravo, o povo é levado como agora submetido a um grande poder e um grande inimigo. E é interessante que Deus, ele levanta esse homem chamado Neemias agora para reconstruir não somente o muro dessa cidade, reconstruir toda a cidade, trazer organização e nova estrutura econômica, social nessa cidade, mas para trazer esperança, para trazer alegria, para trazer um tempo de contentamento e de prazer diante de Deus. Você já viu quando homens e mulheres andam cabisbaixos, com a cabeça para baixo, né? Certamente é porque alguma coisa na sua vida está quebrada, alguma coisa está despedaçada, alguma coisa está fora do prumo, do seu controle. É interessante que quando Deus, ele começa a restaurar a vida de alguém, quando alguém clama pelo favor de Deus em oração, quando alguém abre o seu coração, dá acesso para Deus começar a trabalhar em sua vida, o inimigo, ele também se levanta. O inimigo, ele se levanta para destruir a vida de um homem, de uma mulher, de influências, de pensamentos, do mau comportamento, de influências de outros amigos. Mas também o inimigo, ele fica feroz. E esse inimigo em que eu falo, a Bíblia descreve em João capítulo 10 como o inimigo das nossas almas, como Satanás, aquele que vem para matar, roubar e destruir, ou seja, nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Então gostaria que você pensasse em um homem chamado Neemias, chamado para reconstruir uma cidade, levantar novamente o muro, trazer a esperança de um povo que está com o coração quebrado, despedaçado, sem esperança e sem alegria. Um homem que entra na presença de Deus, se coloca à disposição. E diz o texto em Neemias capítulo 4,
que quando ele começa a restaurar o muro, restaurar a cidade, 3 pessoas se levantam para amaldiçoar, para reclamar, para dizer que não vai ter sucesso essa reconstrução, para dizer que se aproximar de Deus não vale a pena, para dizer que a força, o comprometimento de um grupo pequeno não é capaz de trazer a restauração plena para a reconstrução da cidade. É interessante que todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, a oposição, a presença do mal, das trevas, também ela se levanta como para nos afastar de Deus. Quando nos aproximamos, quando buscamos a Deus, força em Deus, alegria em Deus, a força opositora também ela se levanta para nos afastar. É interessante que na obra de restauração, a oposição ela é inevitável. É interessante que até o provérbio que diz que ninguém joga pedra em uma árvore que está sem fruto, mas quando a árvore está dando fruto, as pessoas começam a atacar essa árvore. A oposição, a inveja, a intriga. Quando Sabalate ouviu que estavam construindo, quando Neemias estava trazendo ânimo e comprometimento através desse grupo, em que um muro estava sendo reconstruído, muitos ficaram furiosos e começaram a zombar daqueles que estavam comprometidos na obra da restauração. Sabalate, ele representa os inimigos espirituais que se levantam contra um homem e uma mulher quando se aproximam de Deus. É interessante que a restauração ela era urgente, a restauração ela era necessária, a restauração tinha um propósito de Deus na vida daquele povo, mas é interessante também que existia um grupo opositor dizendo: não vai dar certo. Então, nessa noite, diante daquilo que Deus ele está comprometido a fazer em nossas vidas, precisamos abrir nossos olhos espirituais para uma realidade espiritual, a oposição. É interessante que quando Deus ele começa a operar no coração de um homem, de uma mulher, situações adversas acontecem para esfriar ou desmotivar ou impedir que você esteja na presença de Deus. É uma luta estar na presença de Deus, né? É o gás que falta, é a vizinha que chama, é o menino que vem e traz atenção. Muitas situações acontecem para nos desviar daquilo que Deus está querendo fazer em nossas vidas. Quem sabe você hoje estar aqui porque é Deus, fator milagre, sobrenatural, que você estar aqui. Então, não pare diante das acusações, da oposição, do poder, da influência do mal, dizendo que você não vai conseguir. Devemos avançar com os olhos em Deus, crendo em suas promessas e crendo também na palavra de Deus. A zombaria dos homens não anula a graça, o poder e a aprovação de Deus naquilo que Ele está comprometido a fazer. É interessante que a resposta à oposição começou em um posicionamento de fé de um homem que decidiu não parar, mas a continuar crendo em Deus e com entusiasmo, diz o texto em Neemias capítulo 4, o verso 6, a operar segundo o poder de Deus na obra da restauração. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade,
da sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. É interessante que a Bíblia diz que Deus ele tem um propósito em nossas vidas. Deus ele tem um propósito em cada vida, em cada criatura. A Bíblia diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, as obras das suas mãos. Então, toda a criação de Deus respira um cântico de celebração e de gratidão, porque Deus ele é o Senhor da criação, como diz o Salmo 24, tudo pertence a Deus, nossa vida pertence a Deus. Talvez algumas situações estejam fora do controle da nossa capacidade, mas Deus ele tem todo o poder, e o propósito de Deus em nossas vidas é restauração. Deus ele começa trazendo esperança ao coração de um homem que tinha uma atividade simples. Então quem sabe você nessa noite esteja dizendo: olha, eu não tenho tantas condições, tantas posses, tanta influência, sou uma pessoa humilde, fraca, limitada, mas é em tua vida que Deus deseja trabalhar, transformar, operar por completo, mudar de dentro para fora. O texto diz que diante de uma obra de grande restauração existia muitos opositores. Mas diz o texto em Neemias capítulo 4, verso 4, que diante dos opositores dizendo que não vai dar certo, essa obra de restauração vai parar, essa obra de restauração não terá continuidade, essa obra de restauração vai se acabar, diante dos acusadores dizendo que não tem esperança, Neemias resolveu se posicionar. Existem muitas pessoas que se levantam diante de nós quando estamos fracos, precisando de ajuda, de apoio, não para nos auxiliar, mas para dizer: não vai dar certo. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que diante dos acusadores, diante dos opositores, Neemias, no capítulo 4, verso 4, o que é que ele faz? O texto diz que ele dobra os seus joelhos, entra na presença de Deus, em temor, em reverência, busca por ajuda do alto, pelo socorro divino. O texto diz: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, humilhados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade da sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo, com esperança, com alegria, por causa do fator oração. Você quer ver uma vida, uma família, uma cidade, uma nação, um povo restaurado em sua alegria, em seu coração, em sua mente, ganhando significado, cor, beleza, importância nova? A Bíblia diz que um homem se posicionou orando e gerou entusiasmo em um grupo maior. Um homem entra em oração diante de um aspecto difícil e diz: ouve-nos, nosso Deus, ouve nosso Deus. Quem sabe a experiência que você tenha experimentado na vida durante esses dias seja de confusão, de perturbação, de incertezas, mas diante de um clima não favorável, o que é que faz
um homem e uma mulher temente diante de um cenário contraditório. Espera em Deus, olha para Deus, eleve meus olhos para o Senhor. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, quando for atacado, não se rebaixe, mas se ajoelhe. Esse é o princípio. Diante de uma situação de aperto, de sufocamento ou de tribulação, de provação na vida, Neemias experimentou isso. Através da oração, a nossa maior arma contra o inimigo, contra a desesperança e contra a oposição é entrar diante de Deus através da oração. Há muitas pessoas que vão dizer: fulano está de joelhos, não está fazendo nada, fechou os olhos, não está acontecendo nada. Um homem resolveu entrar na presença de Deus em um cenário de destruição total em sua cidade, e Deus fez algo extraordinário na sua nação. O poder da obra de Deus está no trono de Deus, não nos argumentos e nem na capacidade humana. Então precisamos entender que através da oração nós podemos recobrar ânimo e esperança e alegria, perseverando na missão e na busca de encontrar-se pessoalmente com Deus, para acessar a chave da vitória em minha e em sua vida. Assim, edificamos o muro, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, mesmo diante das ameaças, o povo continuou construindo. Eles oraram, sim, mas também trabalharam com ânimo, vigilância e temor diante de Deus. Então, nessa noite, precisamos entrar na presença de Deus em oração, clamar ao Senhor para que faça algo extraordinário, sobrenatural em minha e em sua vida, para conhecer de perto quem é Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse ajuntamento, te damos graças, Deus, por esse ambiente, te damos graças, Deus, por tua presença viva, Senhor, e poderosa. Te damos graças, Senhor, porque há esperança, Deus, verdadeira, somente através das tuas palavras, da tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a crescer, Deus, a encontrar-se diante do Senhor, através, Senhor, da oração, temendo a Ti, crendo em Tuas palavras, crendo, Senhor, em Tuas promessas, Deus, para encontrar restauração plena, Deus, quem sabe de um vício, de um mal-estar, Deus, quem sabe, Senhor, a mente preocupada, confusa, temerosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, Deus, haja esperança, alegria, contentamento, Deus, em cada mente aqui presente, tendo a certeza que quando decidimos orar, o Senhor intervém em nossas vidas, na história da igreja, na história do povo de Deus, em nossas vidas. Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso e não há outro como o Senhor. O Senhor é o Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus soberano. Mas nessa noite, ajuda-nos, Senhor, a nos comprometer, Deus, a Te buscar com sinceridade,
com intensidade, com interesse, te chamar, Senhor, para entrar em nossa intimidade, em nossas vidas, em nosso quarto, para mudar, Senhor, completamente a nossa vida e também a vida dos nossos familiares. Deus, em nome do Senhor Jesus, complete, Senhor, em nossas vidas a obra da restauração. Ó Espírito Santo de Deus, se há alguém, ó Pai, em nosso meio, Deus, que precisa, Senhor, de restauração, te clamamos, ó Espírito Santo de Deus, que trabalhe, Senhor, nessa vida, restaurando sua mente, restaurando sua alegria, restaurando sua esperança, trazendo, Senhor, convicção de pecado. Deus, que Ele se abra, Senhor, para buscar mais, Senhor, a Tua presença, o Teu consolo, o Teu poder. Assim nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.